Eu não queria inventar a roda. Eu falei, cara, vou focar nesses problemas. Se eu resolver isso daqui, eu acho que muda bastante já o jogo. E aí foi nisso que eu foquei. Uma combinação de comercial e marketing é fundamental, né? Você saber entender quem são seu cliente, alguém que possa de fato te ajudar a falar a linguagem para aquele CP específico. Um time comercial bom, porque também não é fácil vender serviço contábil, né? Não. A gente desenvolve, então isso é um treinamento que a gente tem que fazer internamente para capacitar o vendedor a vender serviços contábeis. Então isso seria uma coisa. Não adianta você ter um marketing, você também não tem um time comercial para fechar o marketing. Aí você vai achar que o problema é do marketing, não é. Ele está gerando lead, mas você não está fechando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast, esse que vai ser o maior podcast de marketing, vendas, gestão e estratégia para você aí que é contador e contadora. Se você está me conhecendo agora, eu tenho um convite para te fazer. Visita aí o nosso canal, dá uma olhada nos últimos episódios. Aqui estão passando os principais nomes do mercado de contabilidade a nível nacional. E cara, a gente está trazendo conteúdo aqui para você de graça no YouTube, que você certamente nem todo curso que você comprar e pagar você vai receber. Então, é muito importante que você conheça essa iniciativa, esse projeto, é um projeto bacana, feito para você que é dono de empresa de contabilidade. Eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, uma das maiores assessorias de marketing e vendas para contadores em todo o Brasil. E vai ser um prazer estar com você aqui nesse papo. Hoje a conversa é muito especial, vou trazer um cara que eu conheço já tem alguns anos, assim que eu abri a Moonflag, a gente foi apresentado através de um amigo comum. E eu tô falando dele, nosso contador Shark Tank, Cássius. Tudo bom, Matheus? Tudo bem, cara? Bom ter você aqui, Cássio. Olha, a gente se conhece através de um amigo comum, o Roger Apolinário, né? E ele fez uma conexão em 2020, cara. Eu abri a empresa em 2020, em outubro, e logo que eu abri a empresa, eu conversei com o Roger, e ele me conectou com você, e a gente foi lá no seu escritório, né, lá no Brooklyn, e a gente bateu um papo, e assim, eu fiquei encantado com a forma que você enxerga, né, o negócio contábil que você tem. Mas vamos lá, só para separar aqui as coisas, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre a Advis, a gente vai entender um pouquinho sobre a história do Cássio, muita gente já te conhece nesse mercado. Dá um oi aí pra turma, se apresenta brevemente, que depois eu tenho uma série de perguntas para fazer aqui para você, inclusive porque eu também quero ficar por dentro, né? A gente conversou já tem um tempinho, se vê nos eventos, mas eu tenho muita curiosidade aqui para perguntar sobre a tua empresa. Vamos lá. Bem, meu nome é Cássius Leal, eu sou conhecido aí como contador Shark Tank, o único escritório de contabilidade que teve no programa Shark Tank, que recebeu 5 ofertas dos 5 investidores. Aliás, foram 8 ofertas de 5 investidores, que eles melhoraram. Estou empreendendo no mercado contábil há 7 anos, fiz um modelo completamente diferente que tem funcionado bem. Desde 2021 eu dobro de tamanho. Então, a gente está crescendo bastante e acabou podendo fazer coisas diferentes com tecnologia e gestão que nem todo escritório faz. Sim, sim. E Cássius, uma coisa, né? Você é um cara que não está empreendendo relativamente há pouco tempo no mercado contábil, né? São 7 anos, como você disse. De onde que é a tua escola, a tua formação, por onde o Cássio passou até chegar aqui? Eu não sou o típico contador. Não. Né? Eu fiz carreira em banco de investimento, eu fiz administração de empresas. Tá. Depois fui trabalhar em banco de investimento, fiz 20 anos de banco de investimento. Eu saí de banco quando eu tocava a área de derivativos do maior banco de investimento americano chamado Goldman Sachs. Fera. Tocava para toda a América Latina, então me aposentei do mercado financeiro, fiquei alguns anos vendo o que eu ia fazer e em 2017 decidi que eu ia montar um escritório de contabilidade. E que nem contador eu era, né? Então no ano que eu montei meu escritório foi o ano que eu entrei na faculdade de contabilidade. Foi em 2017. 2017. E... O mesmo ano que eu entrei na faculdade de publicidade. Pois é. E aí foi uma coisa bacana, porque eu entrei sem vício nenhum e querendo fazer coisas que eu achava que davam para ser feitas, né? Apesar de todo desincentivo que a gente recebe, né? Porque quando você fala, vou fazer algo diferente, você fala, não vai dar certo, é um mercado super conservador. Isso aí. E eu falei, não dá certo até a hora que alguém vai e faz dar certo, né? E foi mais ou menos com isso. Aí eu fui testando meu modelo. E aí em 2021 eu fui lá no Shark Tank. E de 2021 para cá, né, cresci vertiginosamente, assim.
Sim, legal, cara. Me diz uma coisa, você que é um cara que já passou em diversas cadeiras, né? Banco de investimento, administrador de empresa, enfim. E aí depois você vem lá sentar na cadeira do empresário contábil. 7 anos depois, né, que isso aconteceu, no seu ponto de vista, qual que é o aprendizado principal que esta cadeira de dono do escritório contábil te proporcionou? Que se você tivesse continuado, talvez, na cadeira de diretor financeiro no banco de investimentos, você não teria tido. Mas, como empreendedor, sentado na cadeira de dono do escritório contábil, você teve. O que você me diria? Cara, assim, pra mim, acho que foi uma união de uma ideia que eu tinha de me conectar com o meu propósito. Tá. Né? Então, o banco, ele pagava muito bem, eu ganhava até bem mais do que eu ganho hoje. Legal. Mas não era exatamente o meu propósito de vida. Beleza. Né? Então, quando eu cheguei no momento que eu consegui entender qual que era de fato o meu propósito, a cadeira de empreendedor fez muito mais sentido. Foi aí que de fato mudou e eu jamais voltaria com a minha cadeira corporativa, né? Então, mas hoje eu estou muito mais conectado e muito mais feliz também. Uhum. E assim, eu entendo que você é muito diferente da média, né, dos empresários contábeis, que muitas vezes até tem um pai que é contador, tem um pai que tem um escritório de contabilidade, e entrou na profissão às vezes muito cedo. Você já tinha uma carreira, já tinha talvez algumas expectativas, já existia um padrão de vida, que também é uma coisa que pega bastante, né? Qual foi a tua leitura inicial, assim, do cenário, tipo, mercado contábil, velho? Então, eu comecei olhando, assim, eu comecei pela dor que eu mesmo sentia, Tá. né? Então, eu tinha uma empresinha lá que emitia algumas notas de palestras que eu dava e tal. E o meu contador, cara, era, assim, era bem fraco, Uhum. né? E eu falava com os meus amigos, todo mundo falava mal de contador. Todo mundo, cara, era assim, uma coisa generalizada. Eu falei, normalmente, quando todo mundo fala mal, eu sempre né, eu falo mal, eu falo muito, eu falo pouco. Sempre há oportunidades, né? Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nisso daqui. E aí, o que eu fiz? Eu criei um questionário na época e falei assim, deixa eu entender qual que é a dor exatamente. Porque, né, se eu não entender, não vou nem saber o que tem que resolver. E aí eu criei um questionário e fui lá, entrevistei 400 empresários. Fui na rua e falava, cara, eu queria fazer uma entrevista e tal. E aí o cara, mas você quer me vender contabilidade? Eu falei, não, eu tô na faculdade e eu tô fazendo um trabalho escolar e eu queria entender as dores, né, dos empresários. E aí os caras, no momento que eu não tava ali para vender, e de fato eu não tava mesmo para vender, os caras me entregaram o jogo, né, de o que doía de fato. E aí eu falei assim, aí eu mudei para casa, tabulei e falei assim, isso aqui é mais fácil do que eu imaginava em termos de dificuldade, né, de problemas. Quais são os problemas que eu tenho que resolver? Então eu não queria inventar roda, né? Eu falei, cara, vou focar nesses problemas. Se eu resolver isso daqui, acho que muda bastante já o jogo. E aí foi nisso que eu foquei. Você recorda quais eram os principais problemas que essa galera trouxe nessa pesquisa? Cara, por incrível que pareça, proximidade, tecnologia, falta de processo. Legal. Né? Então, reclamava que chegava fora do prazo, aí o atendimento era ruim, então quando você ligava, demorava muito para responder. Cara, são todas coisas que você fala assim, isso aqui não precisa ser o gênio da lâmpada para resolver. Né? Então, se eu tiver um atendimento personalizado, rápido, preciso, se eu tiver tecnologia que vai entregar as coisas pro cara, né, dentro do prazo, um sistema de gestão de processo, mas bem estruturado. Tem muita gente que tem, mas não está de fato estruturado. O cara tem lá, mas não funciona. Eu falei, eu vou focar nisso. E foi nisso que eu foquei. Né? Tecnologia, atendimento, processo, e aí de fato fez a diferença. Legal. E cara, você sabe que esse approach, né, que você está me trazendo aqui, eu já atendi alguns empresários da Moonflag com a mesma percepção. E, cara, tem um recente, eu não vou citar o nome, né, porque até para preservar, né, mas o cara, inclusive, virou um grande amigo também, ele é até gringo, e ele, mesma visão, tipo assim, cara, venho do mercado de indústrias, empresas e tal, e olho pro mercado contábil e sinto essa necessidade e tal. Aí, o que ele fez? Ele arrumou um sócio de tecnologia, a esposa dele era contadora, e ele, sabe, o cara, tipo assim, tava com
com esse olhar mais do tipo, pô, acho que tem uma oportunidade aqui. Eu tive alguns casos assim, do tipo, o cara fala, cara, pô, tem uma oportunidade aqui de disrupção nesse mercado. Só que assim, quando eles vão pra execução disso, aí eu venho assim, normalmente falo, cara, é um tipo de approach que me deixa um pé atrás, que eu falo, cara, não é tão simples. Entendo todos esses pontos, dá pra melhorar nisso, só que assim, essa melhoria aqui, ela também depende um pouco da melhoria do nível do empresário que a gente tem no Brasil. Porque a contabilidade, ela não vai ser um avião se o empresário também não tem capacidade de acompanhar o ritmo. Então, é uma equação que ela é simples a priori, quando você olha sinteticamente, mas na execução ela não é tão simples. E aí eu queria te perguntar se pra você também foi assim, porque eu já vi, até mesmo esse cara, não por capacidade técnica, mas desistir do projeto. Investir, pô, sei o quê, cara, vou botar aqui BPO financeiro e controlador e tal, levar pro cara uma visão de DRE, ninguém tem. Sabe, tipo assim, cara, DRE, ninguém tem. Fala, cara, legal, mas será que esse empresário, ele realmente vai valorizar isso? E aí o cara, não, mas não tem como não valorizar. Não. E aí, quando foi pra vias práticas, não foi aquele sonho que se imaginou. Você sofreu com isso um pouco, tipo, de olhar, de concluir, e na hora de validar e falar, opa, não é tão simples? Estou interrompendo aqui o seu episódio no Mooncast para dar um recado muito interessante. Você é um cara antenado em marketing e vendas? Gosta desse tema na sua empresa contábil? Então, olha esse número aqui, ó. Os nossos clientes aqui na Moonflag já venderam quase R$200 mil só esse ano de 2025. E eu quero te convidar, você que gosta desse tema de marketing e vendas, eu estou reunindo os principais empresários de contabilidade que curtem o tema de marketing e vendas para integrarem comigo a maior comunidade de marketing e vendas do mercado contábil a nível nacional. A gente está falando do Moonflag Space. O convite é para você. Você quer fazer parte dessa comunidade? E o melhor, pagando R$397 por ano. É um preço simbólico. Eu quero reunir aqueles caras que querem realmente fomentar crescimento em mercado contábil. Se você quiser fazer parte disso por R$397 por ano, eu vou te dar uma aula grátis todos os meses nessa comunidade. É só clicar no link abaixo ou escanear o QR Code e fazer parte do Moonflag Space, a maior comunidade do mercado de contábil em relação a marketing e vendas. Nunca é tão simples. Certo. Né? Assim, quem fala que tá mentindo. Uhum. Nunca é tão simples. O que eu quis fazer eu sempre tratei o cliente como tendo um mínimo de conhecimento possível. Então, assim, o meu papel não é fazer tudo por ele. Claro. Né? É dar as informações, até porque foi minha formação de banco, dar a informação para ele poder tomar decisão. Tá. Se ele vai usar, se ele não vai usar, isso é uma decisão dele. Uhum. Eu não tô ali para querer forçar o cara a compreender. Então, Sim. Isso já me tirou parte desse problema, né, de eu querer, o cara ver valor. Falei, não, talvez ele não vai nem ver o valor, mas vai estar lá. O dia que ele estiver preparado, a informação ele vai ter. Mas a qualidade dessa informação também depende do fornecimento de dados dele, né? Exato. Então, e aí, o que você... o que eu entendi lá atrás? Que vai ter cliente que o cara não está preocupado com nada disso. Aí. Não tem problema. Aí é um cliente estritamente tecnológico. Show. Ele recebe lá metade das informações, nota fiscal e acabou. Maravilha. Né? Mas tem um cliente que ele está num processo de transição, então ele quer entender melhor, e tem um cliente que já está precisando daquele tipo de informação. Total. Então eu consegui entender que existem clientes e clientes, e eles são em diferentes momentos de crescimento. Show. Né? Então, no momento que eu entendi isso, eu não atirei com munição pesada em quem podia atirar com arco e flecha. Perfeito. Né? Então, para esses eu entreguei tecnologia. Entregava um dashboard lá. Mas tem pouca informação. É a informação que você me dá. É isso aí. Né? Agora, no momento que ele começou a falar, mas aqui se eu te desse tal informação ia melhorar. Exatamente. Mas então ela tá aí. Serve para você ver que poderia fazer muito mais, mas é o que você tá disposto a dar, o que você tem controle, o que você tem capacidade. E tá tudo bem. Né? Então, o que eu senti, acho que ao longo do processo, é que não é que é fácil, não é que é difícil, é que se você não tem clareza do que de fato você quer resolver, você nunca vai acertar a mão. Cara, esse é um excelente ponto. Né? Você nunca vai acertar a mão. E aí, aqueles 400 questionários fizeram toda a diferença. Porque quando eu olhei, que eu vi que o problema não era a parte técnica exatamente, era muito mais questão de gestão, processo, né? E atendimento, CIES e tal. Era isso que as pessoas queriam. Mas teve, acho que, um fator principal para mim, que acho que foi um grande diferencial, foi eu entender que eu não estava no ramo da contabilidade. O meu ramo não é esse. O meu ramo é o ramo da confiança.
Eu operacionalizo muitas vezes pela contabilidade, outras vezes pelo BPO, outras vezes por holding, mas assim, eu tô no ramo da confiança. E aí eu comecei a trabalhar essa vertical, a confiança da pessoa, porque se eu tiver a confiança dela, ela vai ficar comigo muitos anos. Isso aí. Né? E aí, outro erro que eu vejo muito contador fazer, eu sempre, em todo pitch de vendas que eu faço, eu falo, cara, se você está procurando uma contabilidade com 0 de erro, eu só conheço uma, que não erra nunca, a do mentiroso. Então, o que você vai comprar aqui não é uma contabilidade 0 de erro, mas é 100% de responsabilidade. Você vai tocar o seu negócio e eu vou te respaldar. E se eu cometer um erro, não vou nem discutir. Faço o Pix na sua conta. Quando eu tiro essa coisa de um pouco, porque contabilidade tem muitos pontos de contato difíceis, né? Folha, contábil, fiscal. A chance de errar, por mais que você seja automatizado, é grande. Às vezes a pessoa só tem que apertar o botão, ela não aperta o botão. Mas na hora que você trata e você investe nesse discurso de confiança, de estar ali parceiro do cara, esses erros, eles subtraem um crédito que você tem muito maior. Então você consegue estender o lifetime value, né, do cliente. Então, para mim, eu acho que foi entender que era mais simples resolver porque os problemas eram comuns. Então, na hora que eu resolvo um problema para alguém, eu consigo aplicar aquilo para vários ao mesmo tempo. Mas, obviamente, tem muita dificuldade, porque você tem dificuldade de pessoas que não estão acostumadas, não estão preparadas. Eu sou um empresário completamente diferente, né? Eu fui fazer contabilidade com 47 anos, fui fazer direito com 45 anos, então, assim, a minha mentalidade é outra, né? Eu sou lá no escritório o cara talvez mais tecnológico que tem, eu que tô lá testando o sistema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer, né? Com gente que eventualmente às vezes é muito mais nova e tem essa dificuldade porque veio, né, daquela mentalidade de... Então, para mim, é mais simples do que parece. Sim. Mas não é fácil. Exato. E realmente, né, não necessariamente por ser simples vai ser fácil, né? Isso é um ponto importante. Mas, cara, o que você traz aqui já dá pra gente ter uma visão bem bacana. Inclusive você que tá me assistindo aqui, olha só, o que o Cássio falou em outras palavras, você tem que entender qual que é a tua praia e o que você vai entregar, porque se você não entender isso, provavelmente você vai ter dificuldade para acertar a mão. Em outras palavras, né? A gente tem diferentes perfis de clientes na contabilidade e tem cliente que aí a gente vai usar alguns termos aí de CS, tem cliente que é mais low touch, ou seja, eu vou ter pouco contato com esse cara, né? Tipo assim, porque o cara me paga um valor menor, ele não me fornece informações, ele também não vê valor nessas informações. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu entrego lá no aplicativo na mão dele, Maravilha. Tecnologia. É isso aí. E aí, eu vou ter esse é o mercado que eu contabilizei, por exemplo. Esse é o mercado que eu contabilizei, contabilidades digitais, tem vários aí no Brasil. E eu tenho um cliente high touch, né? Que é o cliente que ele não só quer como precisa, porque às vezes o modelo de negócio ele força ele a ter a necessidade de olhar para demonstrações e tudo mais. Esse cara, ele vai ter outro tipo de exigência. E aí, eu tava falando com um cliente, inclusive no dia do evento que a gente teve a semana passada, que a gente se viu, tem um cliente meu que perdeu um contrato, bem interessante esse caso, ele perdeu um contrato que era contabilidade de BPO, para uma empresa que cobrou bem menos, né? E o cara estava satisfeito com a qualidade do que ele entregava. Só qual era o ponto? Empresa passando por dificuldade financeira. Pô, eu te entrego a DRE, é linda, sistema, toda aquela coisa, mas, cara, irmão, por mais que eu entenda que isso aqui é importante, mas, cara, meu negócio hoje fatura 30 pau. Aí eu pago 5 pau pra você entregar a BPO financeira e contabilidade, e é linda, bacana, só que, puta, velho, você entrega uma reunião mensal, legal. É meio que o produto certo, mas pro perfil errado. Porque a empresa, por mais que ela entenda aquilo, mas ela não tá no momento que financeiramente é viável para ela ter aquele custo. Aí tem outra empresa que vai oferecer isso a R$2.000, uma coisa mais low touch, não vai me fazer falta nesse momento, eu troco. Esse é o risco, né? Quando você tá com o serviço, oferece o serviço errado para empresa certa, ou vice-versa, né? Então esse é o cuidado importante, porque, e até mesmo, isso se aplica muito para os escritórios tradicionais que vão para a internet. Porque eles sempre querem levar, tipo assim, cara, minha contabilidade é ultra mega consultiva. E tá tudo bem, segue essa linha. Só que aí veio um cara que veio abrir uma empresa contigo, que tá começando um empreendimento. Esse cara não vai te pagar R$2.000, R$3.000 pra você abrir uma empresa pra ele. E acredite, tem hoje ainda escritórios que vão nessa linha. E tem problema? Não. Não tem. Teu price pode ser que vai botar e tá tudo certo. Só que aí você entender que uma vez que você tá no mercado, existe vários players competindo por aquele lead.
você vai com uma oferta que às vezes aquele cara não vai ver valor no primeiro momento, vai fechar com o outro, vai perder. Então, acho que clusterizar e separar as ideias aí fez muita diferença, né? Eu acho que para mim fez muita diferença, né? Então, eu entendi que tinham esses diferentes tipos de clientes, o tecnológico, o cara que mais demanda. Mas uma coisa que eu atirei no que vi, acertei no que não vi, quando você... Uma das coisas que eu quis fazer desde o início era evitar que o cliente ficasse me ligando. Tá. Aí eu fui entender por que ele ligava. E aí você percebe que ele te liga porque tá recebendo a guia no último dia ou no mesmo dia de vencimento. Tá. Porque ele tem, às vezes, uma declaração de faturamento que ele precisa fazer para entregar para o banco. Ok. Que ele liga pedindo certidões. Falei, e se eu fizer isso tudo de forma antecipada e já entregar pro cara? Uhum. Então hoje, assim, uma vez por mês eu já mando lá o diagnóstico fiscal, já mando o relatório, CNDs, relatório de faturamento, tudo uma vez. Uhum. O que eu percebi? Que mesmo esse cliente high touch vira low touch. Uhum. E aí eu aumentei a margem, porque a ligação que o cara me faz é como se fosse um sinistro de seguro. Uhum. Demanda tempo do meu time, eu tenho que parar a operação, tenho que ir lá atender, ficar... Custa, né? Custa. Né? Então eu falei assim, se eu puder... Então existe, obviamente, no início, né, um pico de demanda, porque ele tá movendo, tá Claro. transição, o cara tem um monte de dúvida, tá, mas você vai resolvendo aquilo lá, depois de 3, 4 meses, é uma ligação por mês... Quando muitas vezes troca de e-mail só, no WhatsApp e acabou. Então ele se torna um cliente quase que tecnológico. Tá. Por quê? Porque o processo está funcionando, as guias estão recebendo um prazo, quando ele precisa ele pode telefonar, então ele sabe que ele tem essa opção que ele pode ligar. Então isso ajudou, né? Mas eu achei que fosse ser o cara que ia demandar muito do time e na prática... Não tem sido. Por quê? Porque eu usei a tecnologia a meu favor. Isso foi um diferencial. Eu entrego antes do cara me pedir. Sim. E Cássio, a gente estava falando um pouquinho antes ali no escritório, né? Eu conheci o teu negócio aí mais ou menos 4 anos e meio atrás, quase 5. Você foi ao Shark Tank, como você já bem introduziu aqui. Depois queria que você contasse dessa experiência, que eu acho que é super válida. Isso, o negócio, eu acho que ele passou por algumas transformações durante esses últimos 4 anos. E eu queria, cara... se você me permitisse, te perguntar qual era o modelo de negócio da Advis quando você foi no Shark Tank, que inclusive eu tenho certeza que muita gente que não viu esse episódio vai sair daqui, vai pesquisar e vai ver. Qual era o modelo da Advis naquele momento? Era um modelo de preço. Beleza. Eu competia em preço. Então, eu cobrava um pouco mais barato que na época contabilizei e o meu foco era preço. Foco era preço. Então, escala, volume. Escala e volume. Então, a tecnologia que eu usava, diferentemente de outros, eu não desenvolvia. Eu peguei o que eu fiz lá atrás. Eu nunca fui muito bom de tecnologia, de gerar e criar. Então, assim, eu pegava as coisas que tinham de melhores e falei assim, como é que eu conecto essas coisas? Uhum. Então, eu virei um hub de conexão. Uhum. Né? E aí, até hoje, eu tenho um programador no escritório que ele fica conectando os sistemas, integrando ferramentas e tal. Então, eu tento extrair o melhor que a ferramenta tem. Certo. Mas, então, era muito mais tecnológico e focado em ser preço. Isso aqui. Que é uma coisa legal também, tá tudo certo, mas também não era exatamente aquilo que do meu propósito, que era de ajudar as pessoas a transformarem, realizar o sonho delas, né? A contabilidade, quando é só preço, ela é muito mais focada só no cumprir as obrigações. Isso aí. Né? E eu falei, cara, não é isso, eu quero de fato transformar a vida do cara, né? Ajudar o cara a crescer. Tá. E aí, nesse processo, eu saí do modelo 100% preço para hoje um modelo que é custo-benefício. Explica esse negócio. Então, o que hoje a gente faz? Eu deixei de querer competir em preço. Hoje eu tenho uma certa quantidade de entregas que eu ofereço num preço que não é totalmente diferente daquele que eu estava acostumado a fazer. Então, para você ter uma ideia, nesse processo dos últimos... que eu comecei faz uns 18 meses, eu, por exemplo, eu diminui quase 30% o meu número de clientes e aumentei 40% o meu faturamento. Qual foi o critério para redução desse número de clientes? E como é que foi? Tipo assim, cheguei no cliente e falei, cliente, obrigado, você não faz mais sentido para mim? É isso? Como é que era? Não, cara, eu fui olhar a margem. Perfeito. Né? Então, assim, o cliente pode ter um ticket pequeno desde que ele tenha uma margem boa.
Então, assim, e como que eu defino a margem? É o quanto do meu time demanda para aquele cliente. Então, assim, eu tenho hora das pessoas. Né? Então, a gente tem um sistema que controla o quanto que cada um gasta de tempo em cima da empresa. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente olha aquilo. Então, assim, se o cliente gasta, a gente tem um time que gasta muito pouco tempo e ele paga um ticket pequeno, a margem é boa. Tá tudo bem. Agora, o que a gente percebeu? Que tinha muito cliente que pagava pouco e que demandava do time muito. Tá. Né? Então, eu fiz duas coisas. Uma, eu chamei esse cliente para renegociar. Legal. E outra, o que eu vi que não ia querer renegociar, eu aumentei o preço. Então, eu não falei para ele ir embora, mas falei. Né? E muitos renegociaram, porque quando você tem métrica para mostrar, cara, ó, quando você entrou era assim, hoje é assim, não faz mais sentido para mim. E aí você mostra os gravos, seu faturamento, quantidade de vínculo de folha, cara, olha só, eu não tenho mais condições de atender. Então, ou você volta para aquele formato, o preço é esse. E muita gente mudou o preço. Eu todo ano faço esse exercício, por exemplo, eu aumento só nessa brincadeira entre 5% a 10% do faturamento sem fazer nada. Sem cliente novo. Só dos que eu já tenho, eu hoje monitoro a atividade deles, a quantidade de notas fiscais. Então, eu monitoro isso agora de perto. E aí isso foi um diferencial, por exemplo. Eu falei, cara, vou olhar isso aqui e vou mudar. E cliente que realmente não fazia sentido, porque a gente pegava, no começo você tá pegando todo mundo, e hoje não. Hoje, assim, se não tiver dentro do meu ICP lá, né, meu perfil de ideal de cliente, eu posso até atender, mas vai ter que ter um preço diferenciado. Atender por atender, eu já não tenho mais essa vontade que eu tinha lá atrás. Então, hoje a ideia de fato é ajudar o cara a fazer o negócio dele vingar, né, porque é isso que vai me ajudar com outros produtos que a gente tem. Então, eu ajudo o cara aqui no básico, tentar fazer um básico muito bem feito, para depois poder ajudar o cara em outros produtos que tem um ticket com valor agregado maior. Então, por exemplo, o cara se prospera aqui, amanhã ele vai ter bens no nome dele, eu vou oferecer um serviço de holding patrimonial, que é um ticket já bem mais alto. Né? Ou eu vou fazer uma recuperação tributária, que é um ticket bem mais alto também. Então, mas se eu não fizer esse bem feito aqui, o cara nunca vai... Então, assim, se ele é só o cara que está ali preocupado em emitir uma nota fiscal, PJ, né? É um cliente bom, desde que ele seja só aquilo, ótimo, mas eu não vou poder vender mais nada para ele, porque ele não vai ter interesse. Né? Agora, quando você começa a entender que tem alguns clientes e o mercado é assim para todos, né? Você fala, cara, eu quero pegar esse cara porque esse cara eu consigo monetizar em várias frentes. Então foi nesse processo que eu venho mudando e oferecendo essa questão do custo-benefício. Então, os benefícios são óbvios, né? E o custo a gente cobra um pouquinho abaixo do que talvez a média de mercado cobre, mas é completamente diferente o nível do ticket em relação àquele que quando eu comecei lá atrás. Sim. E, assim, eu percebo que uma dificuldade, uma dor, talvez, dos contadores, seja chegar nesse nível de profissionalização do processo para demonstrar isso para o cliente. E você sabe que não é fácil, porque numa dessas, quando você vai lá e chama o cliente para uma renegociação, provavelmente você sabe que você já está contando que ele pode sair. A gente tem que assumir esse risco, né? E muitas vezes o empresário contábil não tem essa coragem. Porque, cara, muitas vezes é um cliente de longa data, o cara se apega e outra coisa. Ele não tem também uma entrada de novos clientes que mês a mês traga a reposição dessa receita. Então eu vejo que a maior parte que está nos vendo aqui talvez não faria isso, por mais que é o correto, por mais que é o adequado, por tudo que você colocou. Por mais que pode ser até que ele reduza, ou melhor, ele melhore a margem dele eventualmente, mas ele não faria porque ele vai falar, cara, peraí, esse cara me paga 2, ele deveria me pagar 4. Só que se eu chamar ele para falar que ele tem que pagar 4, ele cancela e eu não tenho nem os 4 nem os 2. Você entende o que eu tô querendo dizer? Total. E isso, cara, é um problema tão grande, mas tão grande, que assola, tipo assim, todos os contadores. Esse é talvez um dos principais problemas com a nossa categoria, né, que acaba dificultando até o posicionamento do valor agregado do serviço da contabilidade. Né? Você acaba se rendendo
ao que supostamente as leis de mercado. E, cara, e não é assim. Né? Eu falo, né, por exemplo, o Lucas lá, o contador revoltado, fala bastante nisso, né, de você, hoje a classe contábil está muito prostituída. Então, o cara ofereceu mais baratinho, o cara vai. Então, porque você não entendeu qual que é o negócio, você não entendeu qual é o cliente que você está olhando. Então, se o cliente está atrás de preço, de fato ele vai embora. Né? Por isso que eu falo, na hora que você investe na confiança, você amarrou o cara em outras coisas. Né? Então, quando eu olho para isso daí, cara, eu fui tomar essa decisão, eu falei assim, bem, nós vamos perder um monte de cliente. Tá tudo bem. Mas assim, eu sempre falo, a felicidade do cliente não pode custar a sua. Porra, excelente frase, hein? Eu tô atendendo, tô tendo faturamento, né? Eu brinco lá, mas eu trouxe um cliente, fui ver um cliente lá no CEAGESP, ele tinha um box, mais ou menos do tamanho dessa sala. Ele faturava R$1 milhão por mês. Tinha 4 pessoas, vendia uva. Aí voltei pro escritório e falei, gente, fui lá no CEAGESP e tal, o cara fatura R$1 milhão, 4 pessoas. Aí o meu time falou, nossa, eu aqui fiz faculdade, não sei o que, trabalho, pego ouro, ganho, sei lá, R$4 mil por mês, R$5 mil por mês. Mas tá tudo errado. Eu falei, cara, você como contador deveria saber fazer a pergunta correta. Né? A pergunta não é o quanto ele fatura, a pergunta é o quanto sobra para ele. Exatamente. Né? Então, assim, hoje tá sobrando 50 mil porque ele tá deixando de pagar os impostos. Porque se ele fosse pagar os impostos, a conta já não fechava. E eu sempre falo, se o seu negócio só para em pé sonegando, você não tem um negócio. Não tem. Agora, quanta gente tá nessa... Um monte. Então eu falo, cara, pra mim hoje o faturamento perdeu aquela coisa, aquele glamour. Né? Fazer faturamento pra mim é um detalhe. Eu prefiro ter uma margem interessante. Então hoje lá no meu negócio a gente fatura, tem uma margem mais ou menos de 35% e 40%. Né? Então eu saí de um ticket de R$100 e poucos para R$700. Então a gente foi mudando ao longo do tempo. Então a margem para mim hoje é talvez um dos, se não o principal indicador, né? E assim, aí tem outros indicadores, mas assim, e aí, mas por quê? Porque eu não quero simplesmente entrar nessa guerra de preço, porque sempre vai chato e sempre vai ter o cara mais barato, né? Tem gente que faz contabilidade por R$50. Sim. Tudo bem, bom pra ele. Isso aí não muda a vida nem da pessoa, nem do cara que tá recebendo o serviço. Eu quis focar em algo diferente, porque aí você consegue ter uma dinâmica diferente, e aí você pode ajudar esse cara com treinamento, com uma série de outras coisas que, pra esse cara, ele não vai dar valor pra nada. Nada do que você oferecer. Esse jogo que você joga hoje é diferente do jogo do momento Shark Tank, e cada jogo ele tem seus prós e contras, claro. E tem seu nível de complexidade, né? No caso da escala, como você falou, né? Você vai atender o PJ, você não vai ter tanta oportunidade de expansão dentro desse cliente. O LT talvez menor, o cara tem uma vida útil menor na carteira, porque ele morre, né? Exato. Então, sim, cada jogo tem a sua complexidade. Agora, essa parada que a gente tá falando aqui do nível de sofisticação da gestão, cara, grita a necessidade disso aqui no mercado. Né? Pelo menos as conversas que eu tenho com os contadores, clientes ou até mesmo não clientes, é muito essa parada. Às vezes o cara, olha só, tem um caso também de uma conversa que eu tive recente. Pô, a pessoa tem uma empresa de contabilidade, sucessor, né? Tem uma empresa de contabilidade no interior do Pará. E aí, pô, tem o seu que agronegócio e tal, aí tem na minha carteira de clientes, tem um cara que fatura 7 milhões por mês. Cobro 2.900 de mensalidade. Aí o sucessor, pô, eu acho que tem que acertar, mas meu pai já não quer porque ele sabe que o cara vai sair, vai para um outro, e aí eu não posso, a empresa é pequena, então se eu arrumar problema com ele, ele influencia também nos outros. Parece que você tá, parece a série Yellowstone, sabe? Tipo assim, você tá, faz coisa difícil, você fala, caramba, velho, o cara tá refém e tal, e cara, tá algemado. E é uma merda, né? Porque, tipo assim, você tem N problemas, e às vezes você tá com um cara como esse, que tem uma capacidade financeira para pagar mais, precisaria de mais energia, e às vezes você opera até num prejuízo. E o mais incrível é que esse cara pagaria para outro mais do que ele paga para você. Então qual é o problema? É do cara ou é seu? Para mim, o problema é seu. Né? Ou seja, você não tá sabendo se posicionar, e para ele,
pro cliente, não tá claro qual é o valor da entrega que você faz. Mas o fogo é que é um escritório. Vamos imaginar, eu tô colocando aqui a história, mas imagina que se aplica para vários outros. Escritório de 50, 60 anos e esse cliente tá lá esse período. Então, Foda, né, cara? Tipo assim, é um desafio, né? Eu entendo o que você tá falando. A minha empresa é super pragmática. É bem do jeito que você colocou. Mas para esses caras que estão nesse mercado há muito tempo, que tem todo esse outro viés que é menos profissional. então aí é o preço que eles vão pagar é por ficar parado no tempo. Uhum. Né? Então, assim, Tem que dar uma chacoalhada, né? você é bem mais jovem do que eu, mas você tem a mesma mentalidade que eu tenho. Então, assim, o que eu vejo? Eu tô com 54 anos e, assim, todo dia eu tô olhando uma coisa pra fazer. Né? O que eu posso fazer diferente? Que esse cara que ele herdou, né, o herdeiro de escritório, né, então o sucessor, esse cara veio lá de uma história que ele fazia livro na mão, né, e não sei o que, tudo na mão. Então, o cara vem com uma contaminação de gestão muito antiquada. E se você não se adaptar à realidade de hoje, inteligência artificial, cara, assim, tudo bem, você pode ficar com esse cliente aí, mas assim, você vai murchando, até que eventualmente você perdeu o escritório. Né? Então, assim, ou você se adapta, né, às necessidades do mercado e de gestão, ou você vai pagar um preço muito caro. Então, na prática, não tem problema você ser conservador. Né? Agora, você tem que ter uma gestão profissional. O que a maioria não tem. Não, total. Né? Porque ele viu o pai dele fazer aquilo lá, então ele acha que aquele é o jeito. E, cara, se ele não busca conhecimento, ele não busca treinamento, ele não busca ferramenta nova. Cara, às vezes eu falo tive no CRC de Minas fazendo palestrando esses dias, e às vezes eu falo, pô, eu tenho um escritório aqui, cara, por que você não usa ferramenta tal? Ah, não, eu faço isso aqui, eu uso tal. Cara, que mundo você tá vivendo, velho? Tem um monte de coisa legal hoje que você pode usar para melhorar a sua, né, até para diminuir a quantidade de pessoas. Então, assim, às vezes esse cara pode não pagar mais, mas o problema então, assim, você tem, né, numa equação de margem, você tem receita e despesa. Então, você aumenta a receita ou diminui a despesa. Não tem muito como fugir disso daí. Bem, se você não consegue aumentar a receita do cara, você tem que diminuir a despesa, você tem que melhorar a margem desse cara. Né? Então, assim, você começa a cortar as entregas que você faz para a conta fechar, para a conta poder fechar. Mas se você não tiver essa mentalidade profissional de se posicionar e mostrar para ele qual é o valor que de fato você entrega, você vai ficar sempre refém do cara. Né? Ele vai pagar porque eu sou influente, eu tenho dinheiro. Mas assim, ou você corta, é que nem o abusador, né? Ou você corta o vínculo e se liberta, você vai ficar ali escravo para sempre. E tem cliente que é abusador mesmo. Tem um monte de cliente abusador. Eu já tive cliente e-mail lá que o cara liga e fala assim, eu exijo uma reunião agora. Falando assim, você não só não exige, como você está desligado nesse exato momento. Então assim, o cara acha que, porque ele paga R$30, R$50, o mundo tem que funcionar para ele. Né? Tem gente que é abusadora por natureza. Por natureza. Cara, então assim, ligou no meu escritório, falou de forma grosseira com meus funcionários, nem discuto. Manda a cartinha, até o final do mês pode se virar. Então assim, se você não se posiciona, as pessoas também não veem valor naquilo que você faz. Então você tem que viver aquilo que você prega. Né? E no momento que as pessoas começam a olhar o seu posicionamento, elas mudam a chave e passam a estar mais dispostas a pagar. Desde que você de fato consiga provar que ela está demandando mais do que demandava antes. Sim. Mas você precisa ter um pouco de coragem para fazer isso. Total. E, cara, isso, sei lá, na minha cabeça me parece até alguma coisa, sei lá, vou tentar explicar aqui, né? Eu acho que tem coisas que você se sente mais seguro quando você sabe o que você está fazendo. Então, aquela coisa, que nem você falou, pô, cara, eu botei ferramenta aqui, eu meço, eu faço gestão, eu acompanho, eu faço tudo isso aqui. Então, não tenho por que ter medo de chamar meu cliente aqui pra mostrar tudo isso aqui pra ele e falar pra ele que é justo ele me pagar mais. Porque eu tô seguro do que eu tô fazendo, eu tô seguro do que eu tô falando. Eu fiz meu dever de casa. Agora, se eu não faço isso, um pouco delicado, né? Eu chegar e trazer, por mais que eu esteja trabalhando, mas não tá organizado, eu não consigo transparecer isso. É subjetivo. Aí é o seu pensamento contra o meu pensamento. É difícil esse argumento. É igual cobrar um colaborador por uma coisa que você não faz. Sabe? É tipo assim, cara, como é que eu vou, qual moral que eu vou chegar e falar pro cara que ele tem que chegar no horário se eu chegar atrasado todo dia? Assim, o tipo de coisa, é o tipo de narrativa que perde força. Exatamente. Facilmente. Agora, quando eu tô fazendo, eu tenho evidência,
É quase como você tá vivendo uma injustiça se você não faz isso. E você se sente confortável vivendo de uma forma injustiçada? Teoricamente, não. E eu acho que até mostra o ambiente das pessoas que vão trabalhar com você, elas começam a perceber que aqui o jogo é um pouco diferente. Uhum. Né? Então eu falo assim, ó, cara, eu quero estar num lugar onde de fato eu reconheça cliente, reconheça funcionário, né? Um lugar que de fato me ajude a crescer. Uhum. E eu sempre falo, se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Uhum. Porque ninguém quer ficar num lugar onde você sabe que está indo pro buraco. A hora que você tiver oportunidade, você vai embora. Mas ninguém quer ficar, eu quero ficar porque aqui é legal. Não. Ninguém. Então você tem que estar com essa mentalidade de cara, aqui tem limite. Tem limite de cliente, tem limite de funcionário, tem limite para tudo. Não é que você é a casa da mãe Joana, que você vai fazer o que quer e o cliente vai falar o que quer e vai fazer o que quer. Não. Se o cliente deixa de ser rentável, cara, foi um prazer, mas muito obrigado. Vai ter outra contabilidade que vai poder te atender. Pois é. E tá tudo bem. Pois é, cara, esse é um ponto legal, né? Eu já conversei com algumas pessoas aqui que, assim como você, vem dessa escola no mercado financeiro de bancos e como se assemelham as conversas e as ideias. Você que tá me vendo aqui, se você já assistiu os outros episódios, como o próprio Douglas, o Rogério Famelli, a gente vê um nível de conversa que se assemelha muito a isso. Um pouco mais pragmática, um pouco mais voltada para, tipo assim, pro dado, pra informação. E que é como deve ser gerenciado uma empresa, né? Afastando de lado o emocional, entre aspas, e sendo um pouco mais neutro na tomada das decisões. E claro, fazendo por onde. Não adianta nada, né? Se eu não faço o meu dever de casa, como é que eu vou tomar esse tipo de decisão, né? Eu acho que a gente aos pouquinhos vai evoluindo, né? Eu acredito muito na nova geração de empreendedores contábeis, assim, trazendo um pouco mais esse olhar de gestão, mais profissional. Mas eu vejo muito, até mesmo a figura do contador perante o cliente muito enfraquecida em diversos cenários, a verdade é essa, preciso colocar, e uma vala muito comum, né, do tipo, não, cara, se eu perder esse cara daqui, vai ter um outro cara que vai fazer para ele por esse mesmo valor, não quero perder e tal, e se colocando nessa situação. E eu acredito que pessoas, às vezes, como você, que está trazendo esse tipo de informação aqui, podem abrir os olhos, né, porque acho que o mundo é mais do que aquilo que você pode tocar, né, você precisa acreditar nisso, fazer por onde, né, Cássio? Acho que é um ponto importante. Eu sempre falo assim, ou você quer ser a barra de referência, ou você quer se nivelar por baixo. Então, sim, quando você se posiciona, você tem conhecimento, você tem treinamento, você tem isso aqui, cara, é isso. O que você está comprando é esse pacote. Sim. Então o cara fala assim, ele tem lá o preço e tal, mas assim, ele tem medo de perder, porque assim, ele não fez esse trabalho, né? O contador não faz esse trabalho de... um erro gravíssimo que eu vejo no mercado contábil ele muitas vezes acha que o cliente dele é o governo, e não é. Pois é. Esse é um erro gravíssimo, que eu já identifiquei lá atrás quando eu montei meu negócio. Então, o cliente ele precisa de acolhimento, né? De você estar lá, de você, né? Quando você entende esse jogo, o governo, cara, ele tá aqui pra sugar, né? Então, assim... Mas se você não se posiciona como estratégico, você vira só fornecedor. E fornecedor você troca sempre pelo mais barato. É isso aí. Então você quer ser o quê? Fornecedor ou quer ser um parceiro estratégico? Então eu me posiciono como estratégico. Eu vou lá, eu ligo, faço consultoria, eu olho os números do cara, falo, cara, o que está acontecendo aqui com a sua receita caindo? Meu, faz tal coisa, faz uma campanha assim. Eu tento de fato agregar. Então quando o cara se vê na possibilidade de contratar alguém que fala, cara, ele tá aqui comigo. Ele não é meu sócio, mas, ele tá preocupado com o meu negócio. É onde você ganha essa percepção de valor. Sim. E tem que cobrar pra fazer isso também. Cara, isso tem um preço. Com certeza. Né? E assim, quando o cara entende que, de fato, os insights que você dá, de fato, melhoram o negócio dele, fala, então, desde que a gente conversou, você fez isso, olha o que aconteceu com o seu negócio. Uhum. Pô, agora eu também não acho justo eu estar aqui nesse... Não, mas tá difícil pra todo mundo. Né? Agora... Isso é o quanto que você ganhou pelos controles, pela forma como a gente faz. Cara, me dá um pedacinho disso daí. E aí o cara dividir o upside é diferente de focar no downside, né? Você não tá tirando receita, é receita futura. Você gerou o valor, depois você extraiu. Exatamente. Então você entrega para depois o cara falar, tá vendo? Então eu comecei fazendo, eu entrego bastante. Aí quando o cara, quando ele vê, quando ele começa a usar a sua ferramenta, ele fala, opa, eu perder isso aqui também vai me custar caro. Sim, total. Né? Pergunta que eu tenho certeza que a galera deve ficar na cabeça. Esse negócio de Shark Tank, televisão, cara, isso é real mesmo? É pra inglês ver? É combinado, não é? Não, eu posso te garantir que não é combinado. Mas assim, foi uma experiência tremenda, né? As pessoas falam como que eu cheguei lá, eu
Eu vi um anúncio no canal da Sony na época, inscrições abertas pro Shark Tank. Eu fui lá e me inscrevi. E comecei a mandar vídeo, preencher formulário, não sei o quê, e fui passando de fase até que me chamaram. E o Shark Tank, assim, eu quando fui, eu tava muito preparado sobre o meu negócio, tanto que eu amassei os caras lá, Sim. mas eu não tava preparado porque era o poder da televisão. Eu não fazia nem ideia. Né? Eu achei que na época, vou aqui no programa, se vier uns 200 clientes, cara, tá bom. No fim de semana que o programa veio ao ar, 4.000 pessoas entraram em contato. Eu respondi um e-mail, entrava 50, assim. E, cara, naquela época eram 3 pessoas. Você não dá nem conta daquilo lá. Né? Então, assim, nesse sentido, eu não estava preparado. Mas, o fato de eu ter obtido, né, oferta dos 5 investidores, aquilo me catapultou para um outro nível no mundo da contabilidade, né, que é uma coisa muito mal percebida, mas que todo mundo via valor. Né? Então, é a forma como você conta a sua história também. E aí, para mim, o Shark Tank foi um excelente negócio. Né? Eu nunca tive uma área de marketing de fato dedicada, porque trazia muito cliente Shark Tank. Sim. Né? Até hoje traz muito cliente, mesmo tendo sido em 2021, mas assim, é uma coisa, o poder da televisão é bizarro. Eu não fazia ideia do que era aquilo. E outra, ela também te dá uma autoridade, uma credibilidade muito grande. Né? Quando você pega o João lá falando assim, cara, eu quero investir porque eu acredito em você. Eu lembro. Ele transferiu, né, parte dessa autoridade para mim. Então, eu virei celebridade no mundo contábil do dia pra noite, né? O jeito que eu conheci o Pedro Neri, por exemplo, onde eu tava lá olhando no Instagram, tava acontecendo uma live sobre o modelo de negócio da Advis, que é um escritório de contábil. Eu falei, como que é? Deixa eu ver quem que é esse cara aqui. O cara falando, o cara analisando meu negócio do episódio do Shark Tank lá. Aí entrei na live e tal, e falei, cara, né? E ele falou, nossa, não sei o que e tal, estamos aqui contando o Shark Tank. E foi assim que eu conheci o Pedro Neri, né? Ele analisando o meu negócio. Eu falei, cara, você acertou muita coisa e errou outras, porque você não tem todos os dados, mas assim, sua análise foi bem pertinente. Então, eu não quis... eu tinha um propósito, eu sabia muito bem, quando eu fui pro Shark Tank, os investidores, o que cada um poderia agregar, eu tinha muito clara essa informação e para onde eles poderiam me levar. Então, o Shark Tank para mim foi assim, foi um tiro de canhão de marketing. Sim. Para mim, né? Sem investimento nenhum. Que até hoje me rende. Né? Se eu falar de todos os clientes que entram na Advis, hoje ainda deve ter uns 30% que vem pelo Shark Tank. Entendi. Então, para mim, foi um negócio tremendo. Agora, que eu até estava falando para você que eu estou entrando numa fase que eu vou ter que começar a desenvolver mais essa parte do marketing, porque, né, eu fui na 5ª temporada, mas eu sou um dos episódios ainda mais vistos lá que tem no Shark Tank. Cara, não, incrível, incrível. Sua história é realmente... Tenho certeza que se você sair daqui, não conhece esse episódio lá do Shark Tank com o Cassius Pesquisa, que você vai ficar impressionado. Se você procurar Advis Shark Tank, já vai aparecer lá no YouTube, você vai ver o programa, vai entrar no nosso site. E eu tive o privilégio de conhecer você um pouquinho antes desse episódio ir ao ar, muito legal, e a gente tem até um blog lá no nosso site que fala um pouco sobre essa experiência aí. Me diz uma coisa, agora uma pergunta pra gente juntar um pouco do que a gente conversou aqui com um pouco dessa história do Shark Tank. Imagina se hoje o Cassius vai de novo ao Shark Tank hoje, com esses anos que se passaram, com essa experiência, com essas modificações de negócio, e ele pega o investimento que ele quiser lá. 1, 2, 3, 10 milhões. A finalidade que ele daria para esse investimento hoje, quase 5 anos depois, é diferente do que o que ele fez ou faria lá em 2021? Eu acho que é. E me conta, o que é que mudou, por quê, e aonde você botaria a grana hoje, se você tivesse a grana do Shark Tank nesse momento atual que a gente está vivendo? Eu acho assim, a empresa, para ela crescer e ter o êxito que a gente gostaria, né, realizar de fato o sonho, transformar o sonho em realidade, são alguns pilares, né? Então você tem o primeiro pilar, que é vendas. Certo. Você tem que ter um time comercial muito bem estruturado. Sim, concordo. Você tem que ter gestão. Ok. Né? Depois você
Antes, você tem que ter vendas, depois você tem que ter um time potente. Então você tem que não só contratar bem, mas treinar o seu time, educar o seu time, né? Porque esse é um outro dificuldade no mercado contábil, né? O nível da mão de obra. Então você tem que achar as pessoas e treinar e capacitá-las. Aí você tem um pilar que é de gestão, né? E você tem que melhorar a gestão. Aí você tem um pilar que é criar a cultura da empresa, né? Porque assim, cultura forte engaja, melhora a performance. E por último, você tem que cuidar do financeiro, né? Porque quem não cuida do financeiro terceiriza, né, o sonho. Então, hoje, se eu fosse investir, cara, eu acho que algumas coisas eu colocaria dinheiro. Uma combinação de comercial e marketing é fundamental, né? Você saber entender quem são seu cliente, alguém que possa de fato te ajudar a falar a linguagem para aquele CP específico. Um time comercial bom, porque também não é fácil vender serviço contábil, né? Não é. A gente desenvolve, então isso é um treinamento que a gente tem que fazer internamente para capacitar o vendedor a vender serviços contábeis. Então isso seria uma coisa. Eu acho que a outra coisa é na própria gestão da empresa, né? Em desenvolvimento para que a tecnologia flua cada vez melhor. Então hoje seria uma coisa interessante. Hoje com IA, né, assim, eu já tenho um programador lá dentro do escritório, mas assim, esse é um investimento que eu provavelmente eu dedicaria parte do investimento em tecnologia. Porque assim, você tem que se adaptar à tecnologia e deixar que muitas das tarefas que são manuais da contabilidade, a tecnologia resolva. Para você gastar o tempo na parte consultiva. É aí onde está o valor. Não é na operação. Então você tem que usar muita tecnologia, né? E aí eu acho que eu investi naquela época eu nem pensava tanto em tecnologia, eu já tinha um pouquinho da minha tecnologia. O foco lá era mais em marketing só, né? Mas eu também, vou ser até bem, eu era ingênuo, assim, não adianta você ter um marketing, você também não tem um time comercial para fechar o marketing. Aí você vai achar que o problema é do marketing, não é, ele está gerando lead, mas você não está fechando. Então é um conjunto de coisas, mas a parte comercial, que empresa que não vende não sobrevive, eu acho que esse é um ponto fundamental. Investir na gestão, né, de fato você preparar, capacitar as pessoas, cultura forte, né, e seguir na parte financeira, que é você ter métrica para tudo dentro do escritório. Que nem quando eu fui lá visitar o seu escritório, métrica nas paredes, é tudo controle, assim, você tem que ter métrica. Se você não entende o seu negócio, fica muito difícil você convencer os outros que o seu negócio de fato é bom. Muito bom, cara. Olha só, hein, galera, tem ideia do que vocês acabaram de ouvir aqui, hein? Contador Shark Tank dizendo o que ele faria hoje se ele tivesse pegando uma grana de investimento aí. E eu acho que são pilares pertinentes pra caramba pra qualquer tipo de empresa, qualquer escritório, que muitas vezes são muito subdesenvolvidas em qualquer uma dessas áreas aqui. E eu adicionaria, acho, um ponto só, Matheus, que eu acabei esquecendo, o CS. Se você não cuidar dessa parte de CS, ele é o que vai fazer com que o seu lifetime diminua drasticamente. Então você tem que ter alguém ali o tempo todo falando, né, e acolhendo o cliente, isso é fundamental. Então são CS, marketing, comercial, um pouco de gestão. Show. Muitos episódios aqui a gente falando sobre CS também. Meu amigo, a gente falou de bastante coisa interessante nessa quase uma hora aqui que a gente passou juntos, acho que bateu uma hora agora. E eu queria pedir para você deixar um último recado aí para a turma que nos acompanhou. Inclusive, também, ao final do recado, eu queria que você falasse onde, quem quer ouvir mais o Cassius, onde te encontra, para que a galera te siga. Apesar de que todos os links estarão aqui na descrição, mas eu quero que você fale aí para a turma, que talvez alguém esteja ouvindo aí no Spotify. Onde é que encontra mais sobre você? Então, você vai me achar lá no Instagram, @CassiusLeal, vai me achar no Instagram da contabilidade, da Advis Contabilidade, tem no YouTube, eu estou em vários canais aí. Mas a mensagem que eu acho que eu queria deixar para você é a seguinte: cara, se prepare para a tecnologia de inteligência artificial. Se você não adaptar o seu escritório, você vai ser engolido, né? A gente está testando coisas no escritório que são impressionantes, né? Então, assim, isso veio para mudar o mundo, especialmente de algumas profissões, inclusive a nossa de contador. Então, assim, independente se você é sucessor, se você é primeiro dono de escritório, não importa.
você tem que estar muito centrado na tecnologia, o que ela pode fazer por você. Eventualmente você vai poder ter um escritório relativamente grande com quase ninguém de colaborador, muito poucos colaboradores. Mas você só vai conseguir competir com gente como eu se você estiver investindo nessa parte de tecnologia, entendendo automações, porque isso vai ser toda a diferença lá na frente. Né? A tecnologia não veio para substituir, mas veio para transformar. E se você não estiver preparado para essa transformação, ela vai acontecer, você querendo ou não. Né? Então, assim, eu acho que o meu recado seria esse. É mais simples do que você imagina, mas exige esforço e dedicação e você se desconectar daquela mentalidade arcaica, né? De, não sei o que e tal. Não, cara, abraça e começa a aprender e a melhorar. E você vai ver que o efeito disso é transformador. Isso aí. Cassius, muito obrigado pela sua presença aqui. Você que nos acompanhou até aqui nesse episódio, não esquece, deixa o teu like, inscreve-se nesse canal. Todo episódio que eu tenho feito aqui, eu tenho falado que ele não é um episódio só para você compartilhar com seus sócios. Eu faço isso, né? Eu pego determinados conteúdos e falo, galera, você tem que ver para discutir depois. Esse aqui é mais um desses, ok? Manda naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem com centenas de contadores aí, que todo mundo tem. Manda esse episódio lá. Cassius, muito obrigado, meu amigo, por essa presença ilustre aqui. Foi um prazer. Prazer foi todo meu, Matheus. Obrigado. Valeu, turma. Tchau, tchau. Até mais.